Bem, pessoal, então vamos dar seguimento a essa última parte aí da reunião de hoje. Prevenção e cuidados, perdão, a penúltima parte, prevenção e cuidados aos pés de pacientes diabéticos. Então, o manejo de úlceras diabéticas no pé, ele inclui tratamento local de feridas, uso de descarga mecânica, tratamento de infecção e, quando tiver indicação de revascularização, ficar atento para não perder tempo. A prevenção do aparecimento das lesões é medida prioritária para reduzir a gravidade e a incidência de novos casos. Isso inclui programas multidisciplinares, sempre, como educação e instrução não só aos pacientes e familiares, como também aos que atuam na área da saúde, agentes comunitários, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, o que pode reduzir a ocorrência das lesões nos pés em até 50% dos pacientes. Precisamos incluir também farmacêuticos, fisioterapeutas e todos os profissionais de saúde. O automonitoramento é crítico na identificação de áreas no pé que estejam feridas, de modo a prevenir ulceração e diminuir a taxa de amputação da extremidade. Lembrando que não é normal uma pessoa andar com uma úlcera na planta do pé sem dor. Isso não existe. Então, deve ter uma dor, é a dor protetora, é natural. Se ela não tem dor, tem que ficar atento, que esse problema pode piorar. Então, o ponto básico para prevenção: controle metabólico, glicemia capilar, visa retardar a progressão da neuropatia e outras complicações microvasculares do diabetes. A neuropatia diabética estabelecida geralmente não é reversível. O tratamento visa retardar mais a progressão e prevenir complicações, incluindo úlceras diabéticas nos pés, artropatias e quedas. Então, é importante ver que, uma vez instalada a doença, dificilmente vai reverter. Então, infelizmente, esse jogo não tem uma segunda chance, é um tiro só. Não pode permitir evoluir a neuropatia diabética. É igual o paciente machucar o pé, não pode machucar o pé. Então, também não pode evoluir a neuropatia. O controle metabólico, então, depende do tipo de diabetes que o paciente tem. Então, no diabetes 1, o alvo é o adiamento do início da neuropatia. Então, infelizmente, praticamente todos os pacientes com diabetes 1 vão ter neuropatia. Então, nosso objetivo é adiar, é jogar lá para frente, bem como a progressão de marcadores eletrofisiológicos substitutos da polineuropatia. No diabetes 2, o controle da glicose nesses pacientes tem efeito mais modesto no curso da neuropatia, o que pode refletir uma diferença da fisiopatologia e estar relacionado aos componentes da síndrome metabólica, obesidade, epidemia, resistência à insulina, devendo-se atuar na redução de elementos multifatoriais. Então, o que a gente conclui? No diabetes 1, ele vai evoluir para a neuropatia, nosso objetivo é tentar retardar. No diabetes 2, não é só a glicemia que adianta, tem todo o resto aí que precisa ser controlado para tentar segurar aí a progressão dessa doença. Tem que ter inspeção regular, exame dos pés e dos calçados. A presença, então, da DAOP afeta 50% dos diabéticos, sendo que aproximadamente 40% são portadores de úlceras com isquemia e 20% evolui para amputação. Bastante gente, né? Quase um quinto, é um quinto. Uma das ferramentas utilizadas para avaliação, então, é a determinação do índice, que a gente viu várias vezes ao longo do curso. Apresenta sensibilidade de 63% e especificidade de 93% para índices menores que 0,9. Dentro da inspeção regular, então, a gente tem que detectar as zonas de pressão, devido à polineuropatia sensitivo-motora, aumento dos pontos de pressão do pé, que ocasiona a hiperkeratose, os calos, que é o sinal precursor das ulcerações. Diariamente, os pacientes devem inspecionar, ver e tocar os pés para detectar sinais de perda da neuropatia autonômica. Então, como que a gente vê um pé aí que está com neuropatia autonômica? É um pé seco ou rachado, igual eu disse, aí destruiu o nervo simpático, parou de suar, o pé seca. Então, diminui aí a sudorese, o suor. Veias dilatadas, porque vira um pé quente, chega mais sangue e volta mais sangue. Formam-se fissuras, formam-se os calos, e pode aí ter infecção, principalmente micose entre os dedos e ao redor dos dedos e unhas. Então, a micose é inimigo do pé diabético e é muito comum, porque o paciente diabético ele consegue ter os pés secos e entre os dedos úmidos. Então, inverte o que a gente queria e acaba aí gerando micose entre os dedos. A sensibilidade avaliada com auxílio então, dos vários métodos, a gente já discutiu vários deles, eu só vou citar: o monofilamento, o diapasão,
Existe teste para dor com palito, reflexos, pressão plantar, que é aquela maquininha que a gente viu, que é o pedobarógrafo, para auxiliar na confecção da palmilha, teste do alfinete, teste de algodão ou pincel, são vários testes aí para a gente avaliar o pé, a sensibilidade. O paciente de alto risco, então, apresenta deformação ou proeminências ósseas como uma das formas da polineuropatia sensitivo-motora. Pode ter dedos em garra ou em martelo, proeminência de metatarsos, acentuação do arco plantar, além de atrofia muscular, que se deve à neuropatia de Charcot, que a gente viu na última reunião, que leva à destruição progressiva dos ossos do pé por intermédio de microfraturas resultantes da neuropatia e retração do tendão de Aquiles. Então, o pé ele é mais quente contralateral, ele é avermelhado, inchado. Se ele fica de pé, o paciente se queixa de dor e tem aí, ao toque, o paciente está com o pé anestesiado. Então, para quem tinha alguma dúvida, a gente tira agora. O dedo em garra é aquele que a ponta do pé toca o chão, e o dedo em martelo é aquele que a polpa do dedo toca o chão. Então, há uma pequena diferença, sendo que aí cada um tem a sua dificuldade, né? O dedo em garra ele é mais alto, então no sapato ele tem dificuldade aí de acertar a altura da parte da frente do sapato. Enquanto que o dedo em martelo, a maior dificuldade é o comprimento, que o pé encurta, né? Então acaba aí tendo também dificuldade que o pé fica solto dentro do calçado. A gente lembra aí que tem que ser de 1 a 2 centímetros maior apenas, não mais e não menos. Então, sendo a mais, pode até escorregar o pé dentro do calçado. Como que a gente trata esses dedos alterados aí? Então, existem esses protetores, essas órteses que a gente consegue aí colocar nos dedos enquanto o paciente tem os dedos, então é importante a gente ficar atento aí na prevenção. Existe prevenção para essas alterações dos dedos. Então, são protetores bem simples, são de silicone, põe no dedo, põe na planta, acaba aí protegendo o dedo, protege também a unha. Então, é bem interessante aí, preserva aí o dedo. A gente pensa, mas por que preservar um dedo, né? Às vezes acaba perdendo, mas não, o dedo faz muita diferença na marcha e ele também é o início de uma sequência de eventos aí que pode levar até a amputação transtibial. Então, o acompanhamento dos pacientes deve ser realizado a cada 3 a 6 meses por uma equipe especializada, então 2 vezes por ano. Se o paciente tiver DLP, são 4 vezes por ano. Se tiver feridas, aí de 6 a 12 vezes por ano, então todo mês. Essa é uma recomendação aí da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Sociedade Americana. Então, importante educação alimentar, uma dieta equilibrada, rica em proteínas, fibras, legumes e reduzir as gorduras saturadas. Minerais como zinco, ferro e cobre, vitaminas e proteínas são necessários para a cicatrização. O estilo de vida tem que ser orientado, o paciente evite andar descalço, já falei isso inúmeras vezes, mas é importante porque acaba esquecendo, principalmente aqueles com perda de necessidade protetora, inclusive às vezes usar calçado durante o banho, que às vezes esquece e bate o dedinho durante o banho. Exercícios domiciliares, terapia ocupacional e avaliação de segurança em casa demonstraram reduzir o risco de queda em idosos. Então, é importante aí, o paciente diabético ele tem um risco aumentado de instabilidade da marcha, que é outra manifestação da neuropatia sensitivo-motora. E esse risco aí, ele pode ser aumentado, influenciado por a perda da propriocepção, o paciente não sabe onde está o pé dele, dor no pé, disfunção autonômica, fatores da idade natural, então todo mundo ao envelhecer acaba às vezes tendo dificuldade para andar, comprometimentos funcionais outros, artroses, né? Então pode atrapalhar, e até efeitos colaterais dos medicamentos, como um medicamento aí que altera o equilíbrio ou pode causar hipoglicemia. Então, tudo isso pode aí atrapalhar aí, o paciente e levar ele à queda. Então, são recomendadas precauções de segurança como instalação de barras de apoio no banheiro e no chuveiro. Então, não é só para paciente amputado, a gente tem que sugerir isso para os pacientes antes mesmo deles se submeterem aí à catástrofe de uma amputação. Uso de luzes noturnas para iluminar o caminho, porque às vezes o paciente acorda à noite, quer tomar uma água, não vê, bate o dedinho do pé. Teste da temperatura da água com um cotovelo para evitar lesões por queimadura no banho, ou até mesmo aí um termômetro, né, digital, aí laser para sentir a temperatura da água. Igual o bebezinho põe o cotovelo na água mesmo, porque tem mais sensibilidade no cotovelo. E, além disso, remover os móveis que possam causar tropeços ou quedas. Então, a gente vê o desenho
bater o dedinho aí, quem nunca fez isso, né? Só que o problema é que o diabético não pode fazer isso e às vezes ele não tem nem a segunda chance. Tem que mudar o comportamento. O objetivo, então, é evitar a ocorrência de úlcera nos pés e educar sobre a necessidade de cuidar dos pés. A orientação do paciente parece melhorar o conhecimento e o comportamento das pessoas no curto prazo, mas não há evidência suficiente que somente a educação, sem medidas preventivas adicionais, reduza efetivamente a ocorrência de úlceras e amputações. Então, é a educação mais o acompanhamento multidisciplinar. Então, são necessárias intervenções que incluam a distribuição de materiais educacionais, a gente usar o monofilamento aí como rastreamento e lembretes, às vezes, se possível, por telefone, para reforçar o autocuidado. O paciente tem que ser acompanhado por podólogo ou podiatra com visitas a clínicas de pés diabéticos, então ele tem que ser incentivado a acreditar que não mais ele vai cuidar do pé dele, alguém tem que cuidar, alguém profissional que sabe o que está fazendo. Aconselhamento de cuidados pessoais, fornecimento de meias de apoio, sapatos de proteção para aqueles com risco de ulceração do pé. Além disso, deve ser avaliado por nutricionista e exames oftalmológicos anuais e o monitoramento rigoroso aí do controle do açúcar, da glicose do sangue. Os calçados apropriados, aí já falei também várias vezes, existem fortes recomendações que não deve se utilizar sapatos mal ajustados, nem colocar muita pressão no pé. Deve-se evitar calçados de modelo pontudo ou abertos, como sapatos de salto alto, chinelos ou sandálias. Além disso, os pacientes são orientados para que usem sapatos feitos de tecidos respiráveis, como lona, couro ou camurça. Nada de sapato de plástico aí, ou aquele croque fechado, aí que ele pode ter problemas com os pés. Existe, então, nos Estados Unidos, a fim de facilitar a compreensão e adoção das orientações, calçados ortopédicos e anatômicos foram sugeridos, com numeração em ponto e meio ponto, então é bem mais fácil aí de pegar o mais preciso. Formas hiperprofundas, como no mínimo 3 larguras de base diferentes, confeccionados com forração e solados especiais para reduzir pontos de atrito ou compressão, dotados de palmilhas removíveis especiais para pés neuropáticos de crianças ou adultos, com a base tipo rocker, que é essa do desenho, com contraforte reforçado atrás no calcânio, e colar e pala bem acolchoados, né? Por que então eles tentam fazer assim? Porque o calçado customizado, aquele feito especificamente para a pessoa, ele, além de mais caro, é muito mais difícil de fazer. Então, eles tentam fazer calçados aí já da indústria, de ponto em ponto, meio e meio ponto, aí que seja mais fácil do paciente encontrar na loja um calçado que seja adequado para ele. Tudo bem. Todos os cuidados foram feitos. Infelizmente, o paciente evoluiu para uma infecção e daí ele acabou por sofrer uma amputação, né? Então, o que a gente vai conversar agora sobre as órteses e próteses, né? Então, o que é uma órtese? Qual a diferença? Às vezes tem uma dificuldade aí de a gente pensar, por quê? Porque a órtese, ele é um dispositivo de uso externo e ele é utilizado para melhorar uma função. Então, ele não substitui, ele apenas auxilia algo que já é feito pelo corpo. No caso do pé diabético, nós temos as palmilhas termomoldáveis. Então, elas são confeccionadas sob medida, mas é necessário a realização de molde individualizado para cada caso, aí dificulta um pouco a confecção. A utilização de modelos pré-fabricados nem sempre atende às necessidades específicas de cada paciente e muitas vezes trazem risco de novas lesões. Então, a gente lembra da última reunião, o paciente usou um calçado que fez uma úlcera, tem que dar um fim nesse calçado, ele nunca mais pode usar esse calçado porque não tem sentido, ele tem o risco de uma nova úlcera. A aplicação de uma barra retrocapital, que é essa figura de baixo, deve ser utilizada para manter o arco transverso anterior elevado e reduzir a pressão na cabeça dos metatarsos. Então, ela ajuda aí a pisada, então ajuda aí a tentar melhorar a pisada e diminuir a pressão na planta do pé. As palmilhas utilizadas para os pés rígidos que têm como objetivo aumentar então a superfície de apoio, melhorar a distribuição da carga e aliviar as áreas com pressões pontuais, sempre mantendo o contato total com o chão. Para pés não rígidos, as palmilhas ajudam no realinhamento dos arcos plantares, que deve ser realizado prevenindo deformidades e pontos de pressões pontuais. Os calçados para pacientes diabéticos devem ser hiperprofundos, sem costura e com solado biomecânico rígido, né? Tem que ser duro a planta.
Então, órteses plantares. A gente observa em cima, ó, o preenchimento deve ser realizado em dedos amputados para evitar a migração dos remanescentes. Então, existem órteses de silicone que a gente sempre fala assim, tira o dedinho, não vai migrar os outros. Só vai migrar se você não passar uma órtese. O paciente pode usar uma órtese aí que isso auxilia a impedir que ande o dedo. Bases e fibras de carbono também podem ser indicadas para os casos de amputação do antepé. Então, a gente tem uma base aí que ajuda, que é o desenho de baixo, que ajuda o paciente. Os calçados, então, pré-fabricados, geralmente apresentam solado flexível, estão sendo indicados para uso preventivo em pacientes com sensibilidade preservada. Então, paciente, sensibilidade preservada e pés flexíveis, sem deformidades importantes, eles podem comprar na loja aí o calçado dele, que provavelmente não vai ter problema. Agora, o paciente que já tem deformidade ou tem uma neuropatia avançada, ele vai ter que ter um calçado feito sob medida. Muito dificilmente ele vai comprar na loja o calçado para ele. Os solados com rocker, então, que é esse desenho embaixo da sola do pé, ele controla os movimentos das articulações do retro, médio e antepé, diminuindo a pressão pontual a partir da modificação do vetor de reação ao solo em áreas específicas. Então, a gente vê que a tendência da força aí é fugir do pé, então acaba diminuindo a pressão aí nos metatarsos. As diferentes angulações dos solados deverão ser realizadas conforme as necessidades específicas de cada paciente. E a gente tem a crawl, né, que a gente aí tem para o pé de Charcot, na fase aguda. O objetivo é distribuir a carga em região da perna e neutralizar movimentos do tornozelo do pé até o paciente sair do Charcot agudo. Tudo bem. Aí o paciente, então, foi submetido a uma amputação, né? Acabou não dando certo. Então, ele vai precisar de uma prótese. Então, a prótese, diferente da órtese, ela substitui um segmento amputado. Esse segmento amputado ele deve ter um coto de amputação. E esse coto tem que ser funcional e permitir a adaptação da prótese, visando restabelecer capacidade de rotatismo e deambulação, independente do nível de amputação. O início do processo de reabilitação deve ser realizado imediatamente após a amputação, com preparação do coto de paciente visando uma protetização precoce. Então, o paciente foi amputado, passou o pós-operatório, lá, antibiótico, cuidado com os pontos, tirou os pontos, ele tem que ser imediatamente encaminhado aí, principalmente para fisioterapia, para começar aí uma reabilitação e protetizar o quanto antes. Né? Então, quanto antes ele voltar a andar, mais fácil vai ser. Se ele passar muito tempo aí, às vezes se torna tão difícil que o paciente às vezes não consegue mais voltar a andar porque o coração não aguenta mais, ou não tem mais musculatura, acontece alguma coisa aí que impede ele de voltar a deambular. Então, cada nível de amputação e suas respectivas próteses tem características próprias. Então, a amputação do antepé envolvendo o hálux, só de tirar o hálux já temos alterações no equilíbrio na marcha. Aumenta o risco de calosidades ou úlceras no metatarso. Então, a gente indica o uso de órteses plantares com barra retrocapital, que é aquela barra que a gente viu no primeiro slide, vermelhinha. Preenchimento da região amputada, igual a gente está vendo aqui, que o paciente colocou aí um dedo de silicone aí, que simulou o dedo do pé dele, e calçado com solados biomecânicos rígidos. Aí não conseguiu salvar o antepé do paciente, né? Então acabou evoluindo para uma amputação de médio pé. Aí, então, para vocês verem, quando faz uma amputação de antepé para médio pé, existe uma ilusão achando aí que vai ser tranquila a protetização do paciente. Não é mais. O paciente aí ele fica com o coto com um pequeno braço de alavanca e menor área para distribuição de carga, eles não toleram uma descarga distal confortável. Então, elas têm que ser fixadas na perna. Se for na Lisfranc, que é a da frente, acaba usando sobre os maléolos, e se for da Chopard, vai envolver a tíbia e pega na perna, acaba, então, sendo uma prótese maior, só porque foi do antepé para o médio pé. Então, é uma evolução bem grande, se for pensar aí por 2 ou 3 centímetros a mais de amputação. A amputação de Syme é uma amputação muito boa, né, mas é pouco realizada em diabético, porque ela precisa de uma artéria pérvica tibial posterior, e no paciente diabético nem sempre ela está polpada, geralmente a polpada é a fibular. Mas ela é uma boa opção funcional quando comparada com a amputação de Chopard. O espaço existente entre o coto de amputação e o solo permite a adaptação de pés protéticos, melhorando a funcionalidade e a estética. O coto de amputação ele permite descarga terminal, um cartucho de suspensão a vácuo,
favorecendo o retorno venoso e estimulando a microcirculação. Então, a vantagem de ser desarticulação, a desarticulação é sempre melhor que a amputação do osso, a serrar o osso para o paciente. Então, se você faz uma SAIM, é melhor que uma transtibial distal. Se você faz uma desarticulação de joelho, é melhor que uma transfemoral para a protetização, porque o osso, o peso do paciente fica sobre o coto, né? Então, ele não fica sobre a pele, que a gente vai ver agora. Então, a SAIM é uma amputação muito, muito boa, se possível, a fim de evitar uma transtibial distal. Mas as transtibiais, elas são extremamente funcionais, de qualquer forma, e de fácil adaptação protética, mas o nível não permite descarga terminal, porém, é fundamental o contato total entre o ponto de amputação e o soquete protético. A falta de contato distal é contraindicada, provocando estase venosa e dermatite óssea. Então, o paciente consegue protetizar, quando salva o joelho, ele até tem uma vida razoável. A desarticulação do joelho é um nível bastante funcional, então ela permite o paciente descarga distal sobre os côndilos femorais, tem um maior braço de alavanca, uma maior força muscular, uma menor tendência a deformidades e inflexão do quadril. Neste nível, não há necessidade de remoção da patela, então os músculos ficam com inserção aí na patela, os tendões, né? As próteses para esse nível de amputação podem ser fixadas com sistema de vácuo, e a borda superior do cartucho fica abaixo da prega glútea, então fica abaixo do bumbum, o que proporciona maior conforto aos usuários. Então, a desarticulação é uma excelente cirurgia depois de cicatrizada, né? Então, entre a cirurgia e a cicatrização completa, ela é um pouquinho complicada, precisa ser drenada, tem risco de deiscência, infecção, mas depois que passa essa fase aguda, ela é excelente. E a amputação transfemoral, né? Então, suprapatelar, elas não permitem a descarga de peso distal, sendo necessário envolvimento esquiático para a estabilização pélvica, então tem que ir lá em cima no bumbum. O peso é distribuído em todo o coto de amputação. O soquete protético deve ter contato total com o coto para evitar estase venosa e suas complicações. Nesse nível de amputação, quanto maior o comprimento do coto, melhor é para o paciente. O sistema mais utilizado nos pacientes diabéticos é o cartucho com suspensão a vácuo passivo com interfície de silicone, bem, de certa forma, confortável. E os diferentes tipos de pés e joelhos protéticos devem ser prescritos conforme a necessidade funcional de cada paciente. Mas a transfemoral aí é muito difícil. Geralmente, a gente faz uma cirurgia aí transfemoral acreditando que o paciente vai ser esse corredor aí daqui a uns tempos, e na realidade a maior parte deles vai essa paciente protetizado e precisando de bengala para andar, porque não tem estabilidade aí para andar com esse nível de amputação. Então, a amputação transfemoral aí vai restringir muito a vida do paciente, muito mais que uma transtibial. Por isso que assim, o ideal é investir o máximo que puder nos níveis de amputação mais distais, sempre que possível, mesmo que às vezes precise de vários debridamentos, porque depois o paciente vai ter uma amputação e a gente sabe que a mortalidade do paciente aumenta conforme for aumentando, subindo o nível de amputação, e os pacientes amputados têm sobrevida aí piores que pacientes com câncer e outras doenças mais graves. Então, a gente vive muito menos, principalmente pela perda da independência aí, e as quedas. Então, a gente aí tenta salvar o máximo que puder. Muito bem. Esse aqui é a aula de hoje.